Bom, pessoal, vamos começar? Para também não ficar muito tarde, né, professora? Tranquilo, Renata, estamos aqui. Então, vamos começar o nosso bate-papo aí. Esse encontro hoje é um encontro, é uma ação do Fórum Regional de EJA, do ABCD-MRR, do Fórum de São Paulo e do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo do Campo, Sindserv, né? Esse encontro a EJA pelo Brasil, ela vem afora, né? Pelo Brasil afora, ela vem sofrendo muitos ataques, grandes ataques, e isso no estado de São Paulo, então, né? Nem se fala, aqui detidamente no território de São Bernardo, né? E não está diferente, né? No micro, né? Do micro para o macro, os ataques estão acontecendo com a educação de jovens e adultos, né? E aí, por isso, nós estamos aqui hoje, um sábado à tarde, para a gente poder discutir sobre EJA, sobre educação de jovens e adultos. Essa discussão é uma discussão muito valiosa, muito significativa para nós, esse diálogo, e estamos ansiosos aqui para trocar experiências, para ouvi-la e resistir, ter forças para resistir. Perfeito, Renata. Você quer que eu comece a conversa? Pode começar, professora. Em semana de Copa, eu vou pôr a bola em campo, dar um primeiro chute. Eu nem posso ir muito além nessa história do futebol, porque eu entendo muito pouco, mas quero já começar dizendo que a ideia é que a gente possa dialogar, né? Que a gente possa conversar um pouco. Aquilo que a Adriana tinha me pedido, né? Que era para esquentar um pouco os ânimos, botar fogo no parquinho. Eu falei, eu não sei se eu dou conta de botar fogo no parquinho, não, mas eu vou te explicar. Assim, a nossa situação nacional, né, na educação de jovens e adultos, ela de fato é muito angustiante, né? Então, eu pensei em compartilhar um pouco com vocês, assim, do lugar de onde eu atuo na educação de jovens e adultos. Hoje eu estou na Universidade Federal de Goiás, mas olhando um pouco para o movimento da história, de onde eu vim, né, que era trabalhando com ciclos de alfabetização de adultos lá nos anos 80, a ocupar, né, hoje o tempo muito mais voltado à questão da pesquisa na EJA, e dizer que eu acho que esses lugares de onde a gente fala, eles acabam cobrando sempre da gente um revisitar, né, do caminho que a gente já fez, até para a gente não perder a esperança, né? Porque, às vezes, as dificuldades que estão na nossa frente, elas são tão difíceis da gente ultrapassá-las e a gente fica parecendo que a gente não tem saída, né? Mas a primeira coisa que eu queria começar a dizer é que estar aqui, né, já é um espaço importante de resistência, né? E acredito que o que a gente vai conversar é mesmo nessa perspectiva da gente pensar qual é a nossa capacidade de renovar as nossas forças para continuar lutando em defesa da EJA, fortalecer esse nosso movimento dos fóruns de EJA, e eu acho que ele passa um pouco por a gente fazer esse caminho de volta, que é um caminho que cada uma de nós, né, somos muitas mulheres aqui, né, o Sérgio está aí no meio de nós, mas a grande maioria mulheres, para que a gente possa pensar um pouco por que chegamos até aqui e entender, né, o que a gente precisa aprender com o que nós estamos vivendo agora nesse momento. E aí, nesse esquenta, eu quis voltar um pouco numa referência, que eu acredito que seja de todos nós. Eu vou ler para a gente começar uma pequena reflexão, para dar uma movimentada um pouco nesse nosso caminho aí da resistência, né, e da luta pelo fortalecimento da defesa da EJA, né? Esse é um texto que, assim, depois eu acho que é identificável, né, por muitos de nós que estamos aqui, e, embora seja da década de 50, ele é do ano de 59, acho que ele toca num ponto que é muito atual para a gente refletir a conjuntura a qual chegamos,
por que temos que, de fato, resistir a muito do que foi aprovado, do ponto de vista da legislação nos últimos anos para a EJA, porque isso tem a ver com o quadro que nós estamos vivendo aí de desmonte da EJA, né? Esse texto trata o tema com o centralismo asfixiante da nossa política administrativa. E ele vai falar, né, daqui a pouco a gente conversa sobre o autor, né, mas ele vai tratar esse centralismo envolvendo aí todo o nosso agir educativo, né, e destacar que isso é, antes de tudo, uma posição política. Aí eu passo agora a ler o texto. É uma atitude enraizada em nossas matrizes culturais. É a ele que se deve, em grande parte, a inorganicidade da nossa educação. E isso porque é do centro que se ditam as normas, distanciadas assim das realidades locais e regionais a que devem se aplicar. Então, a ênfase dessa denúncia do centralismo é um papel, antes de tudo, né, nosso enquanto educadores, né, e é fundamental porque a gente é nisso que se reveste o ato político da nossa educação. O texto continua e esse nosso autor vai dizer: a escola, neste caso, passaria a ser uma instituição local, feita e realizada sob medida para a cultura da região, diversificada, assim, nos seus meios e recursos, embora una nos objetivos e aspirações comuns. O seu enraizamento nas condições locais e regionais, sem esquecer os aspectos nacionais, é que possibilitará o seu trabalho de identificar seu educando com o seu tempo e o seu espaço. E isto porque a sua programação será a própria vida comunitária local, tanto quanto possível trazida para dentro da escola, como pesquisada e conhecida fora dela. Trabalho de identificação do educando com a sua contextura, feito em grupo, mesmo que não seja a sua individualidade esquecida, de modo que se vá dando ao brasileiro o sentido de equipe, que o prepare para a solidariedade social e política. Eu não sei se alguém reconheceu aí o nosso autor. Tem ideia de quem que pronunciou essas palavras aí no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60? Vai alguém quer arriscar? Ninguém? Vamos lá, gente, chuta ao menos um nome. Não? Esse texto é extraído da tese de concurso para professor do Paulo Freire. É um texto que se intitula, na sua totalidade, aí, a defesa que ele faz para o concurso, né? Publicado em 1959, e é Educação e Atualidade Brasileira, né? E eu queria fazer um convite para que a gente entendesse assim, por que esse texto é tão atual, passados aí 83 anos, né, da sua defesa, da sua publicação. E eu acho que a gente volta a discutir uma questão que está na centralidade aí dos nossos interlocutores com quem o Paulo Freire está falando, que uma boa parte dessa reflexão ele está puxando do Anísio Teixeira, né? De uma conjuntura em que a gente tem que pôr em questão o que é a democracia, o que é a sociedade democrática, como que a democracia no Brasil ela se vê, em muitos momentos, colocada em xeque, e como é que isso faz com que a gente tenha que retomar, né, toda a nossa história e dizer, peraí, mas parece que a gente já passou por momentos assim, né?
E aí eu queria começar a nossa conversa com esse texto do Freire, porque eu acho que exatamente nós vivemos uma conjuntura em que a gente tem que se perguntar como que o centralismo administrativo no campo da educação nos encurralou para uma situação na EJA, e eu diria, sobretudo, se olharmos a nossa situação de 2016 para cá, com o golpe de 2016, com a eleição desse inominável que conseguimos tirar aí nas urnas no último mês, mas que, infelizmente, parece que não se conforma, né, com o processo de ter pego as eleições, mas esperemos que essa transição que vai iniciar a partir de janeiro de 2023 dê a nós a oportunidade de voltarmos não só às ruas, mas também à disputa pelo regramento legal para o campo da educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria começar com isso, porque me parece que é disso que se trata quando a gente vai enfrentar a questão da resistência a um arcabouço legal que está colocada aí, e eu estou me referindo principalmente a essa resolução aprovada o ano passado, que trata da educação de jovens e adultos, tendo que se alinhar à Base Nacional Comum Curricular, à reforma do ensino médio e a um pseudo-plano de alfabetização que mal saiu do papel e já está enterrado. Então, eu queria pensar junto aqui com os companheiros do Fórum de EJA de São Paulo, que não é a primeira vez que nós somos convocados frente a uma condição da política educacional a resistir, a fazer de outra forma, a tentar colocar na centralidade das nossas preocupações aquilo que o Paulo Freire está chamando a atenção, que é a diversidade da nossa escola, da escola para trabalhadores, da escola com trabalhadores, que deveria orientar o tempo todo a política da educação de jovens e adultos no país. É óbvio que isso não é a realidade, não é assim que acontece, mas eu insisto em dizer que muitas experiências que foram feitas assim, tendo a lógica de uma construção de um projeto político-pedagógico a partir da realidade da escola, somada à experiência das várias escolas no âmbito do município, e convocando, né, a experiência da rede estadual para pensar a partir deste movimento, eu diria que a gente tem um acúmulo no Brasil, tem um acúmulo de experiência que não pode ser calado pelo centralismo administrativo que nós vivemos na pauta do regramento legal da educação de jovens e adultos. E aí eu volto a um outro pensador da educação, não só dialogo com Paulo Freire, mas acho que também o nosso querido Jamil Coury, né, responsável pelo principal parecer que orientou as diretrizes curriculares nacionais para a EJA, que se não foram revogadas, para nós ainda continuam sendo uma referência, e eu estou falando das nossas diretrizes de 2000, mas o Jamil, além de ter aquela contribuição de onde a gente pode retomar, de onde a gente pode refletir sobre o que conseguimos avançar, né, a partir delas, já que já tem mais de 20 anos que elas foram publicadas, mas 2 anos após essa mesma publicação das diretrizes para a EJA, com o parecer do professor Jamil Coury, ele publica um outro texto, em 2002, onde ele trata uma questão que eu acho que todo o tempo tem que nos orientar quando a gente vai fazer um debate no âmbito dos sistemas, seja dentro das secretarias de educação, seja com os conselhos estadual ou os municipais, com os nossos próprios sindicatos, que é a gente lembrar um pouco o que é a dinâmica da lei, né? O que de fato resulta em lei. E o Jamil Coury vai dizer isso, né? A importância da lei não é identificada e reconhecida, retraduzir, né, a interpretação do Jamil para a legislação que hoje rege a educação de jovens e adultos, a gente pode dizer que a gente está num movimento contra-hegemônico de fazer um enfrentamento a esta legislação que está em vigor, porque ela realmente não representa inscrições democráticas.
Pelo contrário, ela representa inscrições antidemocráticas, né? Ela, de fato, acaba descaracterizando e mutilando uma trajetória que vínhamos fazendo, sim, de sonhos de justiça e na perspectiva da construção de espaços mais diversos, mais democráticos, mais abertos, para atender, né, aquilo que é a diversidade do público da educação de jovens e adultos, dos sujeitos da educação de jovens e adultos, mais do que do público, né? Então, é nesse contexto que me parece ser necessário a gente resistir a qualquer tipo de imposição, de implementação daquilo que está colocado hoje como Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio e a própria indução desgovernada de substituição da educação de jovens e adultos presencial pela oferta da educação à distância. Ou, pior ainda, por aquilo que em muitos dos municípios e nos nossos estados tem se configurado como uma estrutura voltada à preparação para exames. Essa lógica que nós vimos, que vem ganhando força, né? E a gente sabe que isso é uma batalha que a gente vem travando desde 2002, quando o Enseja foi criado ali para, em certa medida, resolver uma questão pontual de brasileiros que residiam no exterior, em especial no Japão, e precisavam de certificação da educação básica para continuar trabalhando, mas daí a esse pacote de atendimento específico, de uma realidade específica, se estender desde 2006, como ocorreu, como um exame nacional de certificação de competências para jovens e adultos no nível fundamental e médio, e que foi pouco a pouco sendo, de fato, um mecanismo favorável, inclusive financeiramente, aos estados, que, àquele momento, executavam, aplicavam os exames supletivos. Então, a gente viu uma trajetória aí de 2006 até os dias atuais, de adesão desses estados ao exame nacional, né? Por uma questão também de economizar, porque para de fazer o processo de convocação de professores para elaboração de provas, para aplicação de provas, para correção de provas, como ocorria nos exames supletivos estaduais, que era a prática que tinha se consolidado no Brasil desde a 5692 de escolarização, e deseja acessar a certificação da educação básica, e isso a gente não está negando, essa é uma experiência que a EJA ela sempre teve. O que nos espanta é ver a forma como, voltando aí ao texto do Freire, o centralismo administrativo, né, e mesmo uma certa, eu diria, conivência dos governos estaduais com um caráter mais econômico, né, para a solução do problema da baixa escolaridade da população jovem, adulta e idosa dos estados, adere, então, ao formato Enseja e meio que começa a transformar os poucos espaços presenciais de oferta da EJA em lugares preparatórios para esses exames, né? Ou, pior ainda, nem isso faz. Só convoca a população para que possa prestar os exames e ter aí um papel que certifique, né, aquilo que se chama de uma falsa, né, compreensão de acesso ao conhecimento, porque o certificado nem sempre representa a capacidade do sujeito de compreender, de conhecer, de aprender e mediar a própria produção do conhecimento com o outro, que é o papel da escola. Então, a gente está numa situação que eu diria hoje que é preciso resistir, porque a estatura que nós chegamos com essas resoluções últimas, mas eu digo em especial a resolução 1 de 2021, das diretrizes operacionais, é que elas, em grande medida, representam uma falácia, um desserviço a uma educação de qualidade, e a gente acaba tendo, então, os sistemas
né, reproduzindo essa condição de faz de conta na aprendizagem da população trabalhadora. E é, de fato, para nós, né, uma condição difícil de resistir, mas necessária. E quando eu digo que já fizemos isso antes, é porque não é a primeira vez que se tenta, na educação de jovens e adultos, emplacar modelos de qualificação, requalificação, que, em certa medida, representam uma negação do direito à educação de qualidade. Se nós formos olhar aquilo que historicamente aconteceu também com outros exames, mas com outras ofertas aligeradas da educação para a população trabalhadora, também se denunciou muito daquilo que representava essa falácia. O caminho que nós temos hoje traçado, e assim, é um pouco a experiência que a gente está fazendo aqui em Goiás, é de enfrentar um Conselho Estadual de Educação que, em grande medida, não cumpre com o seu papel, que é de fiscalizar, que é de observar se, de fato, aquilo que é a norma está sendo cumprida. Então, a gente vê aqui em Goiás, né, uma extensão absurda da oferta da EAD na rede estadual, sem nenhum tipo de controle com a qualidade. São cursos oferecidos no Moodle, um Moodle que os nossos alunos não têm acesso porque não têm computadores, e a única coisa que tem é um celular com a menor capacidade de armazenamento do que esse meu. E aí tem que fazer de tudo, a formação do nível médio, né, correspondente a todo o ensino médio sendo feito no celular. E isso vai se justificando aí pela falta de compromisso do próprio Conselho Estadual de Educação de ocupar aquilo que é o seu dever, de fiscalizar isso que está sendo feito pela Secretaria Estadual de Educação e, em certa medida, coibir esse tipo de faz de conta na certificação da população jovem adulto trabalhadora. Então, se por um lado o desafio é frear e barrar essa extensão da oferta do exame como única alternativa para o acesso à conclusão da educação básica, por outro, também o faz de conta nos cursos oferecidos na modalidade de educação à distância nos desafiam sem sombra de dúvida, porque a gente vê cada vez mais o próprio aluno chegar para o fórum de EJA aqui e dizer: eu recebi um certificado e eu não aprendi nada. É disso que se trata. Né? E, por outro lado, a categoria docente numa condição cada vez mais precarizadas, porque em ambas as situações, seja preparar para fazer prova, seja entrar na modalidade à distância da forma como ela está sendo implantada, e ela segue muito o padrão ou o modelo daquilo que está disponibilizado como matriz dos exames do Enseja. O que eu estou querendo dizer com isso? O formato da EJA à distância aqui em Goiás, ele copia as matrizes que estão aí disponíveis para o Enseja, trabalhadas a partir de áreas do conhecimento, e, portanto, quando eu tinha 9 professores para atuar no ensino médio da EJA, eu tenho hoje 4 professores que trabalham como tutores de áreas do conhecimento. Então, tudo isso para dizer que é um desafio imenso, mas que cabe a nós tentar olhar essa situação e resistir contra ela, fazendo a denúncia hoje num dos lugares que a gente precisa ocupar, que são as assembleias legislativas, que são as câmaras municipais, as comissões de educação de cada uma dessas casas, e também chegar ao Ministério Público, que precisa ir com um movimento liderado principalmente pelos alunos, mas também pelos sindicatos, questionar onde é que está o cumprimento para o lado do aluno, do seu direito de acesso ao conhecimento, não só acessar, mas produzir e mediar a produção desse conhecimento com professores e colegas das classes aí que estão sendo fechadas por essa oferta absurda da educação à distância, e, de outra parte, o próprio profissional da educação, que também tem que garantir, né, o seu direito enquanto concursado, e aí, infelizmente, nós sabemos que não são todos na EJA que são concursados, então isso é uma outra batalha para os nossos sindicatos comprarem conosco, que é a condição de você ter uma carreira, e você estar nesta modalidade como um professor de carreira. E aí brigar pela condição de trabalho naquela que foi a sua formação universitária. Porque o que nós estamos vendo hoje,
com essa falácia das áreas do conhecimento é que não tem universidade formando ninguém em área do conhecimento, e na hora que eu vou para atuar, eu estou falando da modalidade, mas aqui em Goiás isso está acontecendo em outras etapas da educação básica, mas, e, sobretudo, na EJA, o que a gente vê de mais criminoso é você colocar, então, a responsabilidade sobre um professor como eu, formada em História, de ter que atuar com História, Geografia, Sociologia, Filosofia, porque é disso que se trata, né? Então, acho que essa primeira parte da conversa é para que a gente possa entender que, assim, temos alguns instrumentos, e a história também mostrou para nós que esses instrumentos o tempo todo precisam ser acionados, porque, embora o Paulo Freire esteja discutindo lá, na atualidade, né, do problema da educação brasileira em 1959, essa questão do centralismo administrativo, ela não desapareceu. E aí, a gente teve um salto, não vou desconsiderar isso, quando, a partir de 1988, você, com a Constituição, tem um processo de descentralização. Eu acho que esse processo de descentralização ainda segue sendo um desafio. Acho que as experiências que nós vivemos aí, né, de uma avalanche de medidas conservadoras, nazifascistas, que se implantaram não só no governo federal, mas em muitos governos estaduais e municipais nos últimos 6 anos, mostra para nós a fragilidade da nossa democracia e o quanto que precisamos nos valer dos instrumentos que nós criamos a partir de 1988 e que, por vezes, não foram ocupados por nós. Então, eu estou aqui me referindo à nossa disputa política de ocupar assento nos conselhos municipais e no Conselho Estadual de Educação. De 1988 até 1996, a organização no âmbito da federação, ela foi caminhando para destinar a esses espaços alguma autonomia, ou pelo menos obrigação de olhar para o chão mais próximo da realidade, o que chama para nós a responsabilidade de cobrar desses espaços colegiados, desses espaços de conselho, aquilo que efetivamente eles precisam fazer. O mesmo, volto a dizer, que deveria estar sendo cobrado das comissões de educação dentro da nossa Assembleia Legislativa e dentro das nossas câmaras municipais. E por que falar isso no âmbito do território? Porque nós só chegaremos ao federal e só disputaremos a retirada dessa bancada conservadora que assumiu o Conselho Nacional de Educação desde 2016 para cá, se nós também tivermos força de fazer isso localmente. É claro que a luta não é uma coisa antes, a outra depois. É tudo junto e misturado. Então, nesse sentido, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, e a Adriana, que aí tem uma representação importante, né, dentro do Fórum de São Paulo, junto ao nosso Fórum de EJA, a nossa representação nacional do Fórum de EJA do Brasil, sabe o quanto que é importante que a gente agora retome, nesse momento, né, que nós vamos voltar a poder, né, influenciar na política, e eu espero que seja essa a nossa decisão, né, não deixar passar, né, que o Fórum Nacional Popular de Educação ocupe de novo aquilo que é legitimamente o Fórum Nacional de Educação. Afinal, nós só existimos no paralelo porque houve, de fato, um golpe sobre as entidades democráticas que compuseram o Fórum Nacional de Educação desde a criação da Lei 13.005 do Plano Nacional de Educação, né? Então, a gente vai ter que entrar nessa pauta, a gente vai ter que discutir isso lá, e cá, né, no município de Goiânia, no estado de Goiás, e aí, São Bernardo, Diadema, Santo André, todos esses municípios juntos e misturados, e mais o estado de São Paulo, voltar a brigar pelos espaços dos fóruns municipais de educação e fóruns estaduais, e o Fórum Estadual de Educação. Eu sei que isso, por vezes, pode parecer muito longe para um colega que está lá na sala de aula
e precisa primeiro brigar com o coordenador dele, para o coordenador dele entender que ele precisa ter uma dinâmica de atuação com aquela turma que ele está lidando da EJA, de forma diferente que se atua com a turma de dia. Que ele tem a necessidade de fazer daquele espaço da escola noturna ou diurna, se a gente estiver num centro de EJA, um espaço que é definido, que é construído em diálogo com esse aluno trabalhador. E vai ter muita coisa para ser enfrentada nesse diálogo cotidiano, né? Mas eu diria que é isso. A gente resiste desde o lugar da gente estar ali, né? Da sala de aula, com os colegas daquela escola, passando para as regionais que coordenam o conjunto de escola no âmbito daquele município, a chegada às secretarias de educação, a chegada aos conselhos que compõem o sistema da educação, a chegada aos fóruns que vão nos juntar aí no Estado, até o nível nacional. Então, eu penso que nós temos instrumentos, esses instrumentos foram criados ao longo da nossa história, por isso, quando o Freire, em 59, questiona a nossa frágil democracia, não dá para a gente não questionar ainda hoje, em 2022, a nossa frágil democracia, mas eu posso olhar para a experiência do Freire e reconhecer que alguns espaços nós já temos. Nós batalhamos por eles, nós os criamos, inclusive o próprio espaço dos fóruns de EJA, e não podemos perdê-los de vista. Muitas vezes a gente acha que, não, vir aí no sábado para reunir, ir fazer mais uma reunião, mais uma conversa, mas é disso que se trata. É substituir o determinismo centralista, né, da base administrativa por aquilo que o Freire chama de dialogação. E a gente não pode cansar de dialogar. A gente não pode cansar de brigar por esse espaço, que é um espaço, hoje, que nós conhecemos mais do que Freire tinha como possibilidade lá no contexto dos anos 60. Vamos lembrar que essa pauta que o Freire defende, na tese dele para entrar como professor na Escola de Belas Artes de Pernambuco, é uma tese que fala da realidade brasileira, da educação na atualidade brasileira, do seu contexto, e aí ele vai entrar, né, de forma, eu diria, mais consciente e mais consistente pela pauta da alfabetização de adultos, mas ele chega a ser secretário de Educação de São Paulo. No meio disso tem um exílio, 21 anos de ditadura militar. No meio disso tem um Freire mergulhado na experiência africana, naqueles povos sofridos do processo de descolonização portuguesa, né? No meio disso tem o seu retorno e enxergar que a pauta política tão defendida por ele pela educação também é uma pauta de partido. Então, é preciso tomar partido. Esse Freire que volta ao Brasil, já afiliado ao PT, ele diz para nós que estamos hoje aqui, em 2022, que muitos partidos precisam existir. Nós precisamos tomar partido. Nós precisamos nos organizar. A gente está vendo aqui uma sustentação do pessoal do sindicato conosco, nesse momento aqui na nossa conversa. Quão necessário é a gente voltar a pensar esse coletivo de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras chamada sindicato. Então, eu acho que, aqui querendo não ser poliana, mas já dialogando com o Freire, lá de 59, ele contribuiu em muito para que nós chegássemos aonde estamos hoje, com vários outros instrumentos de resistência. A lei, ela não é algo dado, ela é disputa. E eu preciso disputar essa lei que está engessando a educação de jovens e adultos, querendo padronizar os seus currículos, né? E nessa padronização de currículo, ninguém chamou a educação de jovens e adultos para discutir BNCC. Ninguém chamou a educação de jovens e adultos para discutir reforma do ensino médio. E isso, de fato, tem se configurado como um centralismo, como uma imposição do alto. E contra isso, o que cabe a nós
é nos organizarmos e resistir pela base, e fazer de outro jeito, e nos organizarmos aqui pelo chão da escola, para que essa nossa voz, que parta dos coletivos da escola, que se some aos coletivos dos fóruns, que dispute os espaços dos conselhos, né, e as próprias chamadas redes sociais, que estão aí bombando agora nesse século XXI, né, que a gente possa ser capaz de colocar essa nossa voz, né, a partir dessas redes sociais hoje, dizendo não, não. Não é disso que vem, né, que se constrói, não é assim que se constrói uma educação de jovens e adultos a partir dos seus sujeitos, que são alunos e professores. Agora, para a gente dizer isso, a gente tem que dizer a outra coisa, é como é que se faz, é como é que constrói. E aí, eu de novo digo até porque estou aí com experiências, né, que embora tenham passado por muitos percalços, mas que já acumularam um caminho de construção coletiva de currículo a partir da escola. E eu acho que a gente precisa ser capaz de dar voz a esses colegas que experimentaram isso, para que eles possam dizer, sim, tem como construir currículo sem imposição do nível federal. E esse nível federal vai precisar nos ouvir, vai precisar conhecer essas experiências locais, vai precisar respeitar esse professor, que é um professor graduado e que tem algo a dizer sobre a sua prática docente. Então, gente, eu queria, nessa primeira intervenção, tocar um pouco nesse assunto, dizer que a gente não está ficando doido, que a gente já tem histórico aí de resistência, mas é resistência propositiva, é resistência mostrando o que a gente faz. Não é resistência por resistência e cruzar os braços e deixar fechar a escola e cruzar os braços e achar que não tem aluno mesmo, tá bom, estou com 5, 6 aqui, vou garantir minha turma desse jeito. Não é essa a prática de um professor comprometido com a educação de jovens e adultos. E aí, eu creio que não estou falando aqui nada que ninguém não saiba, né? Mas a grande maioria de nós, militantes da educação de jovens e adultos, não baixamos a cabeça com essas imposições e fazemos o enfrentamento devido a elas no campo em que elas têm que ser enfrentadas. É por dentro da escola, é brigando aí, né, pelo direito dos nossos alunos, com suas idas e vindas, o horário de chegada é o possível, o horário de saída é o necessário, né? Tem que construir um currículo que dialogue com esse sujeito concreto que está na nossa frente, né? Então, não sei se era bem isso. A Adriana conseguiu entrar, gente? Ela está com um problema, né, de vista? Mas como foi ela que encomendou a tarefa, eu queria dizer que a tarefa, eu montei uma estratégia de entrada e uma estratégia de saída. Na estratégia de saída, eu queria ler outro trecho do Freire. Pode ser, Renata? Pode ser? Vamos embora. Tá uma delícia aqui. Eu tô só aqui. Então, vamos lá. Esse mesmo Freire... E aí, gente, eu estou pegando o Freire, mas eu acho que nós aqui também tem uma tarefa de fazer assim, esse caminho nosso, assim, ó. Como é que eu cheguei nesse lugar? Eu fiz magistério, lá na década de 80, eu sou uma pessoa antiga, gente. Eu fiz técnico em magistério, eu sou da reforma da ditadura militar. Ok. Quando eu fiz técnico em magistério, eu não li nada de Freire. Não se lia Paulo Freire da escola normal, pelo menos no Distrito Federal, em Brasília, onde eu fui formada. Ok, foi a minha militância no movimento ligado aí à igreja, com grupos de ciclos de cultura e educação popular, que eu comecei a ler Paulo Freire, né? E aí, depois, com a própria convivência, ouvindo o Freire falar em alguns momentos que eu tive a oportunidade de estar com ele, e depois vendo a trajetória que ele inicia em São Paulo com o MOVA, e retoma toda a discussão de como é que se faz uma escola, né, própria para a educação de jovens e adultos, como é que se espalha por vários municípios. Goiânia foi muito influenciado por essa experiência, né, muito influenciado pelo que Porto Alegre fez com o Seja. Depois a gente vai percebendo que é mais do que isso, né?
A EJA tem que sair desse reme-reme de quem está ali só atendendo os primeiros anos do fundamental, vamos chegar no final, vamos chegar no médio, vamos brigar pelo médio integrado, né? Vamos pensar na EJA integrada educação profissional, vamos fazer esse ProEJA sair desse programa, virar, de fato, estratégia, blá, 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 blá. E eu penso que o Freire, quando ele critica o centralismo administrativo lá e já convoca, né, aqueles que estavam com ele para pensar uma escola popular, uma escola que, de fato, dialogasse com a realidade daqueles camponeses, daquela população pobre. Ele está falando do Pernambuco, mas ele conhece a realidade da periferia de São Paulo já, e convoca aí para que a gente pense uma escola dentro da atualidade brasileira. Eu acho muito fértil quando ele olha isso lá, em 59, e em 97, pouco tempo antes, né, de falecer, ele tem essa energia de ainda pensar essa atualidade. Então, eu vou saltar de um texto de 59 para um texto publicado em 1997, que está no livro chamado Livro da Profecia, que foi publicado ali pelo Senado Federal, mas que depois a viúva do Paulo Freire, a Anita, recolhe numa publicação que chama Pedagogia da Indignação, e eu acho que aqui tem textos preciosíssimos para a gente não deixar de pensar o que é resistir a partir daquilo que nós acumulamos na nossa experiência. O trechinho que eu vou ler é de um texto, então, esse publicado em 97 nesse livro, e que se chama Denúncia, Anúncio, Profecia, Utopia e Sonho. Porque é disso que se trata, né? Se a gente for ver bem, em tempos, né, tão difíceis em que a gente tem que brigar pela retomada dos processos democráticos do país, cabe imaginar o nosso papel de denúncia de tudo que está desmontando a educação de jovens e adultos, de tudo que está, mais uma vez, marcando faz de conta na certificação de pessoas que não estão, de fato, tendo o direito de aprender, né? Agora, sem sombra de dúvida, uma denúncia acompanhada de um anúncio. A gente não pode deixar de reconhecer que temos um papel nessa história. E aí, é por isso que tem um trechinho do Freire que eu acho que é fundamental para nós, quando ele recupera esse papel nosso, enfrentando a história, né, como a história que quer muitas vezes nos impor, né, como determinação, como um futuro inexorável, e, na verdade, aquilo que a gente teima em dizer da história como possibilidade e do futuro como sendo aquilo que nós somos capazes de problematizar. Então, nesse textinho, ele vai dizendo: estou certo, à luz de como vimos nos experimentando hoje, ora marcados por uma compreensão predominantemente ingênua da história e de nosso mover-nos nela, cujo princípio fundamental é o destino ou o fado, ora submetidos à ideologia não menos fatalista, embutida no discurso neoliberal, de acordo com a qual mudar é sempre difícil, quase impossível. Se a mudança se acha em favor dos pobres, porque a realidade é assim mesmo, de que, numa perspectiva democrática e coerente com a natureza humana, o empenho a ser intensamente vivido por nós deve ser em favor de uma concepção da história como possibilidade. Na história como possibilidade não há lugar para o futuro inexorável. Pelo contrário, ele é problemático. Sublinhe-se ainda que a inteligência da história como possibilidade implica reconhecer ou constatar a importância da consciência no processo de conhecer, de intervir no mundo. A história, como tempo de possibilidade, pressupõe a capacidade do ser humano de observar, de conhecer, de comparar, de avaliar, de decidir, de romper e de ser responsável. Não é possível educar para a democracia, para a liberdade,
para a responsabilidade ética na perspectiva de uma concepção determinista da história. É ser ético, assim como transgredir a própria ética. Não é possível, por outro lado, educar para a democracia ou experimentá-la sem o exercício crítico de reconhecer o sentido real das ações, das propostas, dos projetos, sem a indagação em torno da possibilidade comprovável de realização das promessas feitas, sem se perguntar sobre a real importância que tem a obra anunciada ou prometida para a população como uma totalidade, bem como para cortes sociais da população. Afinal, a favor de um projeto de cidade, esta ou aquela obra trabalha. É este um projeto modernizante que exclui mais do que inclui setores desvalidos da população? Então, acho que é disso que se trata. Quando a gente fala que brigar pela revogação da reforma do ensino médio, brigar pela revogação da Resolução 1 de 2001, da Base Nacional Comum Curricular, que nem lei é, na verdade, significa a gente ser capaz de perguntar a serviço de quem essa legislação, essas resoluções, essas imposições estão. Eu acredito, né, como nós temos aí a nossa empreitada já histórica na EJA, que, sem sombra de dúvida, essas medidas não estão a serviço de uma escola com os trabalhadores, uma escola que atenda às necessidades da classe trabalhadora. Então, fica aí o desafio, né? Para tentarmos continuar essa luta, fortalecer nossos fóruns. Os fóruns de EJA serão um espaço fundamental para o diálogo com o novo governo, e nós não nos iludamos. Os pacotes prontos, os fazedores de pacotes prontos também estão na educação de jovens e adultos. E eu acho que a gente tem que ser capaz, enquanto companheiros e companheiras dos fóruns de EJA, de denunciar o oportunismo da busca pelo dinheiro fácil, pela construção dos materiais nacionais, impostos aí do Iapoca ao Chuí, como se nós fôssemos um único povo. Somos uma única nação, mas a nossa diversidade tem que ser respeitada a partir do chão da escola. E a gente tem capacidade e inteligência de fazer com que a produção pedagógica respeite e seja construída a partir do chão da escola. Então, fica aí esse convite, né, para que a gente possa denunciar e anunciar um projeto que seja capaz de respeitar toda essa nossa diversidade. Eu penso que é um pouco isso, Renata. Como é uma tarde de sábado, acho que é para movimentar isso que eu achei que podia trazer essas contribuições do Freire hoje aqui. Está fechado seu microfone. Dá para ouvir? Agora sim. Você fazendo esse resgate, e aqui a gente, aqui no âmbito local, aqui em São Bernardo, né, junto com os fóruns, né, de São Paulo, regional, o sindicato, quando você fala de resistência propositiva, eu fico até feliz, porque eu acho que a gente aqui em São Bernardo, né, junto com os coletivos, nós estamos conseguindo fazer um pouquinho disso, né? Porque dá uma angústia, né? A gente fica angustiado. E a gente está nesse movimento, estamos indo atrás de parlamentar, Ministério Público, indo no Conselho Municipal, sindicato protocolando lá no Judiciário, no MP também, e no Conselho também. Então, a gente está fazendo essa articulação e nos acalenta te ouvir, e estamos no caminho certo, sabe? Dá aquele ânimo, aquele fôlego, né? Isso é muito importante. Acho que a Adriana chegou aí também agora. A Estela levantou a mão. Estela, você quer falar? Primeiro, eu queria agradecer a professora Maria Margarida Machado, que bate-papo essencial para os dias e os momentos que a gente está vivendo. Mas eu queria chamar a atenção em alguns pontos que a professora levantou, e eu acho que são importantes.
o fato da gente estar aqui enquanto coletivo de educadoras da educação de jovens e adultos, mas também, né, ligados ao Fórum de EJA do Estado de São Paulo e também ligados ao sindicato, o Sindicerv. Eu acho que quando a professora fala, né, da grande oportunidade que a gente tem de reunir esses coletivos para fortalecer a educação de trabalhadores, a gente pode fazer isso agora. Eu gosto muito de violão, né, Maria Margarida? A gente toca violão e a música, ela traduz em alguns momentos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente está vivendo um momento em que, embora a gente tenha elegido um presidente que a gente sabe que é progressista, a gente sabe que tem um olhar voltado à educação de jovens e adultos, o desmonte feito na modalidade foi muito grande. O estrago feito na modalidade é muito grande. E o estrago, ele quer ser ainda contínuo, ele quer acontecer, está ali, batendo. E aí, esse estrago que está para acontecer, ele vai precisar mais do que nunca, né? Eu estou vendo aqui pessoas que são amigas, né? Educadores, educadoras que estão aqui e trabalham com a gente há anos na modalidade. A gente precisa, enquanto coletivo de educadores da cidade de São Bernardo do Campo, unir forças, tanto com o Fórum de EJA, quanto com o nosso sindicato, para poder barrar, né, esse desmonte da educação de jovens e adultos, esse desmonte que querem fazer do nosso currículo, né, e mais ainda, esse desmonte de direitos. Então, se a gente observar historicamente toda a retirada de direitos do governo federal, do governo estadual, e que vai continuar com o próximo governo que entrou, a gente precisa estar muito atento, né, para unir forças e poder acabar com esse desmonte da educação de jovens e adultos na cidade de São Bernardo. Obrigada, Renata. Imagina. Adriana? Oi, gente, boa tarde. Quero começar já me desculpar por problemas sérios. Também vou me desculpar por não poder tirar o óculos, que eu intervenção na vista está bem feinha, está bem inchada, tá bom? E quero agradecer imensamente a Margarida, né, com seu jeito porreta. Quando eu fui fazer o convite para a Margarida, disse assim: Margarida, o povo quer uma mulher porreta. E aí a Margarida me respondeu: mas eu tenho que falar um monte de coisa aí. Eu falei: não é por isso que nós queremos, é uma mulher porreta. Então, E ela Margarida... pôs fogo aqui na gente. Foi porreta, né? Então, é muito prazer estar aqui. Mas, Margarida, você tem uma coisa que a gente já se conhece aí, né? De fora, que é uma capacidade de esperançar, como diz o professor Paulo Freire. E aí, Margarida, eu queria que você trouxesse, não só uma ideia de campo pessoal, mas até pela sua história de militante na educação de jovens e adultos, porque a Margarida não é só uma professora da Universidade Federal, a Margarida é uma militante política em defesa do direito à educação, em especial da educação das pessoas jovens e adultas. Nós temos desafios na educação de jovens e adultos, Margarida, muito. Os modelos que a gente tem, eles não são modelos que, por mais que estejam em administrações que são administrações sérias, que querem fazer educação de jovens e adultos, por mais que as ofertas sejam diferenciadas, a gente ainda tem desafio de pensar essa escola de trabalhadores e trabalhadoras. Então, pelo olhar da pesquisadora, pelo olhar da militância, o que você visualiza, assim? Aqui é mais pensar junto, sabe? Como é que você tem visto nos seus campos de pesquisa, no seu campo de atuação de militância, assim, ideia de projeções para a educação de jovens e adultos, pensando um governo progressista e pensando a capacidade de atuar do movimento, que eu acho que é isso que você trouxe anteriormente. Beleza, você quer conversa agora, Renata? Pode ser?
Então, Adriana, eu acho que assim, a gente fez um último movimento agora, né, coletivo, pensando nossa realidade da EJA, no Eneja, né? Eu queria começar por ali, sabe, Adriana? Eu acho que a gente chegou a uma compreensão de que até a nossa interlocução para fora do movimento, ela tem que ser mais precisa, né? Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu achei que a gente começou a entender é essa necessidade de fazer as interlocuções, que são interlocuções com vários sujeitos. Então, eu fico imaginando, assim, a nossa grande tentativa de trazer a pauta da EJA para a pesquisa, você pode olhar o resultado nos últimos 30 anos e entender assim, bah, mas teve mesmo algum resultado, né? Conquistou alguns espaços na universidade, falta muito ainda, né? As licenciaturas ainda não conseguem entender o todo da formação de um pedagogo, licenciado em matemática, química e física para atuar na EJA. Fizemos um movimento e isso não está pronto, né? Mas fizemos um movimento. Eu acho que esse movimento não pode ter retrocesso. O que a gente lá no Eneja conseguiu perceber também? Olha a questão fundamental que é deixar o aluno falar pela EJA. Então, acho que tem uma coisa que os próximos 30 anos nós precisamos dar conta, já que a gente conseguiu trazer nesses 30 um conjunto de professores, pesquisadores de universidades, sindicatos, movimentos, mas nós precisamos reconhecer que a gente não plantou, não conseguiu ainda fazer nas mentes e nos corações dos trabalhadores não escolarizados, eles serem os defensores da EJA. Então, eu diria que esse é um desafio básico, central, e isso não se dá apenas pelo movimento da escola, isso é um movimento de cultura, né? Usando aqui a concepção gramsciana de cultura, ele é um movimento político. Então, a gente vai precisar dar conta de, eu diria que essa é uma tarefa, entrar no governo Lula com a pauta da EJA, mas ter a consciência de que a gente precisa disputar essa pauta no Ministério do Trabalho, a gente tem que disputar essa pauta no meio ambiente, a gente tem que disputar essa pauta na saúde. Quando eu me recordo da reestruturação do Ministério que o governo fez em 2004 e que criou a SECAD, né, de fato, uma tentativa ali no âmbito federal era que a SECAD fosse a coordenadora daquela grande pauta da diversidade e convocasse os outros ministérios, né? Eu acho que esse caminho é um caminho que a gente não pode perder de vista. A pauta da educação de trabalhadores, ela não é uma pauta exclusiva do Ministério da Educação. E nós estamos, em grande medida, ainda dialogando entre nós, educadores, professores da rede básica, né? Mas eu te diria que se a gente não conseguir engrossar essa fileira com outros sujeitos que estão na ponta junto com os trabalhadores, eu estou falando aqui do Sindicato da Construção Civil, eu estou falando daqueles que não são sindicalizados nenhum, e a gente tem que começar a mexer com esse pessoal que está nos aplicativos da vida. A gente tem que encontrar uma forma de conversar, né, com a população não escolarizada, e, em certa medida, ajudá-la a perceber que isso que a gente está fazendo, na verdade, é uma pauta do direito delas. Eu acho que a gente ainda tem um desafio para fazer isso. Esse desafio, ele não é novo, porque quando o Paulo Freire, lá de novo, década de 60, faz o desenho de um processo pedagógico de aproximação da realidade, né? E aí isso está muito bem descrito lá no Pedagogia do Oprimido, no capítulo 3, ele, em certa medida, ele está tentando traduzir uma forma de chegar à população naquele contexto não escolarizada, seja no mundo rural ou no mundo urbano, para, junto com ela, né, mediar a produção do conhecimento a partir dos temas geradores. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar
reproduzindo ou repetindo aquilo que o Paulo Freire fez, experimentou e escreveu sobre, e a gente começar a construir esse caminho. Como é que a gente vai fazer um levantamento do universo que não é vocabular simplesmente, mas é o universo da realidade dos nossos trabalhadores, onde eles estão, para que a gente possa pensar escolas que dialoguem com isso. E aí, realmente, sabe, Adriana, eu sinto que nós, dos fóruns, temos aí um desafio grande, que é, inclusive, de pensar essa escola diferente da escola que está lá no bairro, porque nem toda a população vai dar conta de ser atendida por ela. A gente vai precisar enfrentar um outro jeito de organização curricular, um outro jeito de ser docente, que não é aquele que fica no prédio esperando que o aluno venha, mas é aquele que se joga no lugar onde esse sujeito está e vá construir currículos que possam, de fato, ser mediados nesses lugares. E eu volto a insistir, isso que eu estou falando não é uma invenção utópica, isso já aconteceu. Muitas experiências de escolarização na fábrica, entre os pescadores, inclusive usando aquilo que o campo nos ensinou com a pedagogia da alternância. Ora, se a pedagogia da alternância pôde nos dizer alguma coisa, se a experiência da educação integrada, a educação básica integrada da educação profissional, pôde nos dizer alguma coisa, é de que nós temos condições de nos desafiar curricularmente, pedagogicamente, e aí desconstruir uma série de amarras que estão presas ainda ao nosso modelo europeu de escola. É impossível a gente continuar olhando para a realidade brasileira e reproduzindo um currículo que é o currículo clássico, da escola clássica, humanista, europeia, cristalizada lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que, assim, tá para lá de urgente da gente fazer. E eu acho que a gente não vai fazer se a gente não der conta de enxergar, de fato, o espaço da escola, né, ou da educação da classe trabalhadora como não sendo limitado aos muros da escola. E aqui, gente, eu quero já, assim, declarar de antemão que eu não estou aqui defendendo voluntarismo, eu não estou aqui achando que a gente tem que, de novo, nadar naquela seara de quem vai... Não, eu acho que a gente, enquanto Brasil, tem um acúmulo e um conjunto de pessoas com formação acadêmica, licenciados, que tem que ser colocado o desafio de construir com os trabalhadores esse novo jeito de ser a escola de trabalhadores. E aí eu estou dizendo isso porque também acho que é importante a gente entender que a nossa pauta da EJA, politicamente, ela é disputada por essa história, da nossa relação com os movimentos populares, da nossa relação com um conjunto de ONGs, né, que tem compromisso com a pauta e que vira e mexe, a solução parece ser fazer de fora do Estado. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode ter uma escola com trabalhadores, como uma escola pública, estatal, gratuita e laica. Eu não estou com isso dizendo que o MST, que as centrais sindicais, que o MTST, quem mais aí, gente, pode me ajudar a lembrar um tanto de nome aí, de movimentos, que eles não têm um papel estratégico, relevante, importante nesta escola com trabalhadores. Mas aí, daí a gente não reconhecer que somos nós docentes, que temos que aprender com os trabalhadores a formatar os currículos de uma escola para trabalhadores, eu não abro mão disso. Eu acho que é fundamental que a gente entenda o nosso lugar, né? Entenda o lugar que nós precisamos ocupar dentro dessa escola com os trabalhadores, porque é a perspectiva, de fato, de você, inclusive, ressignificar a docência. Eu acho que aí o Pedagogia da Autonomia o tempo todo nos coloca essa questão, se somos pesquisadores por ofício, cabe a nós a pesquisação como método de processo educativo, tanto no fundamental, no médio, quanto na educação superior, né?
Então, eu penso um pouco por aí. Isso se desdobra de fato, em cada localidade. Eu fico muito feliz de ver a Estela falando, que estão aí, né, se juntando ao sindicato, brigando com a questão dos lugares, mas eu acho que a gente tem que mergulhar no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, hoje, ele é muito diferente do mundo do trabalho do Freire. Mesmo o Freire, que morreu em 1997, não viu a situação que nós estamos vendo em relação à entrada quase que eu diria, atropelo que nós estamos passando com as mudanças que o mundo do trabalho hoje estão colocando como desafiadoras para nós. E eu queria voltar lá ao Eneja. Eu acho que a fala lá do companheiro Ricardo Antunes dá uma ponta do desafio da gente fazer um enfrentamento com o capitalismo, com essa situação em que nós estamos vivendo, e isso precisa se traduzir curricularmente. E quem tem competência para fazer isso somos nós, professores, né? Então, eu diria que chamar de novo, mobilizar de novo, para ouvir tudo que nós debatemos no Eneja, pegar nossas cartas, botar debaixo do braço e tentar fazer aquilo dinâmica, né, de nossas vidas e tentar fazer com que aquilo se materialize, né, na reconstrução das nossas EJAs, nossas experiências diversas de EJA, né? E eu concordo, sabe, Adriana, que não tem como a gente se manter em pé se a gente não entender que essa EJA é uma EJA diversa. Não pode um currículo padrão, não pode uma caixinha, não pode um livro didático padrão. Temos que enfrentar essa conversa, sabe? Temos que assumir isso, porque senão, de novo, nós estamos sendo colocados como aqueles que vão ser receptáculos de um projeto pronto, de uma proposta pronta. Eu acho que a gente não tem que ouvir de Fundação Lema, de Instituto Unibanco, Itaú, da vida. O que temos que fazer, nós acumulamos uma história dentro da nossa trajetória. Chega de ficar baixando a cabeça e deixando que enfim nas nossas escolas esses pacotes, ou esses modelos, ou esses conformismos interpretativos do que somos, né? Eu acho que a gente tem aí um movimento belíssimo, né, se espraiando pelo Brasil, de resistência negra, de resistência indígena, de resistência LGBTQIA+. Esse povo tem o que dizer para a nossa escola da EJA, com a EJA, e eu acho que a gente precisa pensar que a orientação curricular, ela é uma orientação curricular de vida. Se constrói currículo no chão da escola. A gente não pode ficar falando de fora da escola. Eu acho que essa é a grande lição que a gente bebeu muitas vezes, lendo Paulo Freire, mas parece que toda a vida a gente leu, aquele trem não saiu do papel. Então, eu acho que o grande esperançar freiriano hoje é parar de falar dele e começar a fazer lá junto. Isso aqui, né? Tentar o tempo todo provocar conversa. Bom, vamos enfrentar cada imposição que querem colocar sobre as nossas redes, vamos enfrentar junto, porque sozinho, gente, o professor não vai fazer, o gestor não vai fazer, se ele não tiver, de fato, um movimento que ampare, que sustente, que enfrente politicamente essas imposições. Eu acho que é disso que se trata, né? Desculpa, a Fátima tinha pedido uma intervenção. A Fátima levantou a mão, mas antes eu só queria falar assim que eu estou querendo bater palma aqui, de pé. Eu estou com o celular aqui na mão, não consigo bater palma, mas olha, que delícia, professora Fátima. Pode abrir seu microfone, Fá. Tá, isso. Acho que eu consegui aqui agora, né? Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu só queria abrir o microfone, porque fui provocada aí pelas falas. Deixa eu sair daqui. Abaixa aqui o seu, Val. Com mais de uma pessoa E ouvindo várias coisas. Né? E somos aqui do Sindiceb São Bernardo do Campo e estamos de pé na luta pela educação de jovens e adultos,
porque acreditamos no coletivo, acreditamos que a luta não é sozinho. Sozinho a gente cai, a gente anda devagar, tropeçando, mas quando a gente segura um na mão do outro, a gente consegue encontrar caminho. Deixa eu sair aqui, porque é muito um aparelho ligado aqui nessa sala. Deixa eu vir para cá, aqui para fora. Dizer que o Sindicv São Bernardo do Campo está junto nessa história, nessa construção. Nós estávamos lá quando a Renata usou a tribuna na Câmara Municipal, estávamos juntos, né, enquanto Fórum Municipal de Educação, que protocolamos o documento, estamos juntos aqui no Sindicv para apoiar, e vamos também fazer os questionamentos, questionando aí as pautas que afetam a classe trabalhadora, e a gente tem aqui labutado bastante, né? Estamos aqui na labuta, Margarida, na labuta para tentar se manter, né, de pé. Eu falo que parece um ringue, que quando você levanta, lá vem outra porrada, né? Você se coloca de pé e lá vem outra coisa, mas a gente não desiste, a gente está aqui no sindicato, junto com os movimentos sociais, a gente não caminha sozinho, só que a gente sabe exatamente qual é o papel de cada instituição, né, nessa seara de desmonte que a gente está vivendo e que a gente viveu nesses últimos anos, aí, a partir do golpe de 2016. Queria dizer que o sindicato aqui ele é um território aberto, não é uma casa fixa onde que os diretores ficam aqui nessa casa, os diretores vão a campo, vão conversar, vão estar está envolvido na agenda, nas pautas e na agenda da cidade, e estamos aí dilacerados agora. Mais uma porrada que veio foi em relação a essa questão do decreto, essa mudança da EJA. Vamos fazer os questionamentos, né, como a gente já colocou, a Renata também já falou anteriormente aqui, dos parlamentares envolvidos, né, com essas questões, estar também pautando suas agendas e buscando para que a gente tente modificar esse decreto esdrúxulo, essa resolução que foi posta. Na realidade, foi um parecer do Conselho Municipal de Educação, né, e a gente tem feito os questionamentos, precisamos muito dessa sua fala, nos motiva, nos alimenta, né? E eu até esqueci que eu tinha levantado a mão, de tão boa que estava aqui, de tão bom que está ouvir você. Eu acho que é isso, né? Que a gente, acho que teve um momento que você falou aí, que a gente é escritor da nossa história, né? Nós estamos escrevendo a nossa história, e nós somos elementos vivos, matéria viva dessa pesquisa científica, né? É o agora, nesse território, é nesse momento que está acontecendo, e para se colocar na luta, colocar a cara na luta, eu sei que a gente tem as nossas dificuldades, né? Temos aí pessoas que dificilmente quer se expor, mas ou a gente se expõe agora, ou a gente não tem história amanhã, né? Esse é o nosso pensamento aqui. Então, o Sindicv São Bernardo do Campo está e sempre esteve, estará sempre do lado da classe trabalhadora, e onde os trabalhadores estiver, os movimentos sociais, nós estaremos juntos e juntas aqui, na luta. Acho que é isso, eu queria colocar, a gente está com muita coisa aqui, mas a gente está junto aqui com vocês, e estamos aí nessa caminhada, nesse fórum, né, no que é o Fórum Municipal de Educação, que levanta essa pauta, que levanta esse debate, e a gente está junto aí. Obrigada, Fátima. E sua fala me fez lembrar de duas coisas, porque fazer o enfrentamento hoje, gente, implica da gente ir com toda a competência, armada até os dentes. E aí, eu acho que tem dois instrumentos muito importantes para a gente ter, de fato, né, os argumentos para chegar com parlamentares e com também aqueles que deveriam ser legisladores, a quem acompanha a normatização, os conselhos, o próprio gestor da secretaria. E acho que o Fórum fez, o ano passado, né, Adriana, um momento muito importante de conversa com o Jamil Cury, aquela live, né, Adriana, que estava o Jamil, a Luísa. Aquela live ela é fundamental, porque ela põe assim, ela descortina toda essa falácia de uma legislação que se impõe, e contra essa imposição nós temos que usar a nossa inteligência e argumentar.
argumentar. Então, queria lembrar dela, dessa live que foi organizada pelo Fórum, e na Amped, gente, que é outro lugar também que estou vendo a companheira Edna aqui, né? Eu tinha feito um comentário com a Edna, né, que estava aqui com vocês, então nós estamos com o Espírito Santo presente também aqui. Obrigada, Edna, por ter entrado. Então, e aí, o que eu queria lembrar, lá na Amped, logo que sai aquela discussão da Resolução 1, que, na verdade, acaba sendo a grande estratégia, né, que vem como uma luva na estratégia já construída anterior, de concede um DIME, para que pouco a pouco vá se impondo tanto a reforma do ensino médio como a Base Nacional Comum Curricular. Então, os desdobramentos daquela confusão que estava acontecendo ali, houve também uma live que foi promovida pela Amped, onde a gente reuniu ali pesquisadores que discutiam a inconsistência dessa resolução. Essa resolução ela é ilegal, ela fere os princípios básicos das diretrizes da educação de jovens e adultos, que não foram revogadas, mas ela também afeta de forma muito direta a questão da educação especial. É um absurdo você traduzir educação ao longo da vida como sendo educação especial ou estratégia de atendimento às pessoas com necessidades educativas especiais. Então, eu queria sugerir para vocês reforçarem a luta, retomar os argumentos que estão ali, eu acho que eles são fundamentais para quando a gente vai para um embate como esse que vocês estão passando aí, né? Então, acho que são 2 lugares onde a gente pode ouvir pessoas que nos ajudam a ter os elementos para fazer esse enfrentamento. E, de novo, né? É sempre de ofício, a gente tem que fazer memória, a gente tem que saber que a história, ela é uma história feita pelos homens e mulheres, somos nós que fazemos a história. Quando, na década de 90, se quis impor os parâmetros curriculares nacionais, inclusive elaborando kits, mandar distribuir para o Brasil inteiro, para chegar à mão de cada professor, para que aquilo fosse uma amarra, né? Para que aquilo fosse um cumpra-se. O que sabiamente os professores fizeram? Olharam para aquele material, naquilo que ele podia ter de alguma contribuição, e continuaram praticando currículos reais, concretos, no âmbito das suas escolas. Eu sei que isso vai ficando cada vez mais difícil quando você tem um aparelhamento que se cola à imposição de currículo, uma lógica de avaliação, uma lógica de pacotes de materiais que têm que ser cumpridos. E, principalmente, hoje, com sistemas informatizados. Mas aí eu volto a dizer, não é a informatização que será capaz de nos enjaular, de nos condicionar, de tirar de nós a capacidade de questionar o modus operandi desse sistema que está se impondo aí com as tecnologias digitais. Estou falando isso porque há municípios hoje que o professor sequer consegue ir lá mediar a produção do conhecimento com o seu aluno, ele tem que entrar no computador e registrar A, B, C como coisa feita. Então, esse tipo de enquadramento da função docente, nós vamos precisar resistir. Nós vamos precisar resistir, mas nós vamos resistir de forma inteligente, é isso que eu digo. Acho que não é a tecnologia colocada, gente, como inimigo nosso. E a Maria Luísa, né, Adriana? Acho que é a pessoa que mais nos ensina isso. As tecnologias, elas têm um potencial libertador, e a gente tem que aprender a lidar com esse potencial libertador que ela tem. Desculpe, eu me alonguei, mas a Adriana tinha pedido, a Edna também botou a mãozinha. Ô, Adriana, você quer deixar a Edna falar primeiro? Aí depois você já faz o fechamento, pode ser? Pode ser, professora Edna, saudades, que bom. Nós só estamos com os bambambam da EJA aqui, gente. Então. Professora Edna, gente, primeiro, assim, agradecer, porque Margarida me mandou esse link ainda há pouco, né, Margarida? Eu entrei meio que fazendo a invasão aqui mandei primeiro para a nossa rede aqui, né? Ivonete entrou aí logo depois. E, gente, ó, quem puder entrar, tá aqui o link. E eu entrei, mas não sabia que estava
podendo conversar aqui, que bom poder ver todo mundo e poder falar um pouco. Que bom saber que a gente está conectado, né? As coisas estão acontecendo. E aí eu me comuniquei com a Margarida agora e mandei para a Maria Luísa também essa programação da CONAI, que eu não sei se vocês estavam sabendo, Margarida. A programação da CONAI, e para nós aqui é novo, chegou agora, eu não sabia que isso estava sendo já organizado. Parece até uma piada, né? Porque falar o discurso que está ali, a programação como está posta, é ignorar todo o processo e todo o descaso a que foi relegado o Plano Nacional de Educação. Mas, enfim, dizer que muito bom poder estar aqui com vocês. Eu peguei a fala de Margarida, certamente perdi a fala da Adriana, mas a gente se conecta pelas nossas os desafios que são locais, nacionais, né? E que nos chama todo o tempo a vigilância, todo permanente vigilância. E nesse momento eu acho que o que eu ouvi aqui, Margarida trazendo, retomando as nossas observações e encaminhamentos do Eneja, e tudo que antes e depois segue, né? E agora, com a nossa possibilidade de caminhar na nova luta que se coloca para nós, né? Nos enfrentamentos que nós vamos ter que fazer, entendo que esse momento aqui se constitui um momento de encontro para nos nutrir, fortalecer aquilo que já vem sendo, de alguma maneira, produzido em nível local, em cada um dos territórios. Estou vendo aqui que o pessoal de São Paulo, a Estela, eu conheci a Estela no Eneja, né, Estela? Aquela roda ali que eu fiquei te conhecendo mais. A Adriana, a gente já vem de algum tempo, e as outras que estão aqui, a gente vai se familiarizando, né? Renata, Fátima. Eu não sei, só estou vendo vocês na tela, né? Os outros eu não consigo ver todo mundo. Então, assim, gente, dizer que no Espírito Santo nós estamos também antenadas. Temos aí um governador que quase perdeu a eleição, né? Porque encarou meio que já eleito no primeiro turno e, de repente, a coisa assustou e a gente tomou um susto muito grande mesmo. No sentido de que se a gestão anterior não foi uma gestão onde nós pudemos dialogar, agora a gente está apontando a necessidade de que esse diálogo, quer dizer, encerrou o governo Casagrande, nós vamos agora tentar um novo começo, colocando as nossas reivindicações. Então, nós estamos também com um encontro planejado aí para início de dezembro, lá no dia 16 de dezembro, onde nós estamos trabalhando com a escuta, né, levando as nossas realizações em termos de ação dos movimentos. Aqui a gente tem uma conexão muito forte com os movimentos sociais, principalmente o Movimento Sem Terra e o Comitê de Educação do Campo, que reúne todos os movimentos sociais mesmo que atuam no território do Espírito Santo, né? E o nosso sindicato aqui, Fátima, infelizmente, é um sindicato que está completamente longe da categoria, né? Há todo um trabalho que há de ser feito para retomar o contato e trazer o sindicato para realmente cumprir a função que ele tem. Então, a gente segue trabalhando com os movimentos. E aqui, o Movimento Sem Terra, Margarida fez a menção aí à pedagogia da alternância, e tudo que a gente construiu por meio das experiências, por exemplo, com o ProJovem Campo, que trabalhou com uma proposta de qualificação social e profissional, a riqueza da produção curricular que eles fizeram, né,
muito, eu acho que é uma contribuição que a gente tem que botar na roda, né? Porque às vezes a gente produz, né? Os professores, foram 30 escolas pelo Estado, né? Com professores trabalhando enquanto coletivo, né? Das áreas integradas e fazendo alternância. Então, é formação do professor, acompanhamento em loco por nós da universidade e, o tempo todo, a produção dessa integração. No final das contas, ela foi publicada em livros, 2 livros, um pelos professores e outro pela equipe de coordenação. E nós temos ali muitas experiências interessantes de integração. O material produzido, né, que foi um material que, em princípio, foram os movimentos sociais que construíram a primeira experiência do ProJovem Campo, depois ela é apropriada pelo MEC e, então, trazida como proposta de projeto, né? Então, nós estamos antenados aí com o FONEC, porque o nosso grupo aqui construiu uma frente de educação do campo vinculada ao Fórum Nacional de Educação do Campo, e a gente integra esse grupo, né? Nós temos doutorandos nossos participando desse grupo também. Então, a gente espera, assim, junto com os movimentos, fazer esse caminho, que nós estamos aqui conversando sobre ele. E eu acho que as trocas só têm a nos fortalecer, né? Eu não sei se Margarida conheceu, mas a gente pode liberar para vocês da tecnologia. Eu acho que o MTST tem uma proposta muito interessante, que foi também encaminhado para Lula, que é da soberania digital, né, que passa por aquela ideia que o Fórum Nacional Popular de Educação defendia, né, e defende. Então, eu acho que eu queria aqui só compartilhar a possibilidade de estar com vocês, de ser um momento importante para a gente. Já deixei esse link vinculado para nós, está gravado, né? Então eles poderão assistir depois. E estamos juntos, gente, concordo plenamente com Margarida que precisamos de muito argumento, né? Consistentes argumentos, proposições viáveis, né? E sem ser nada utópico no sentido de não realizável, né? Mas algo que nós já fizemos e que a gente pode apropriar disso, né? Porque aqui, por exemplo, toda a experiência da educação do campo, no ProJovem Campo, que trabalhou com jovens agricultores, né? Nós encaminhamos para o governo do Estado, pedindo a continuidade da experiência, e simplesmente isso foi colocado de lado e nada mais se fez. Então, a ideia de retomar o que já foi realizado, que tem uma proposta que é uma proposta possível, porque nós já fizemos, e como é que a gente torna isso integrado à política de eixo, né? Uma política que enraize, na verdade, e a gente tenha os trabalhadores aí, nossos estudantes de carne e osso, né? Os nossos estudantes da EJA atuando, assumindo aí esse papel que é de construção como sujeitos juntamente conosco nesse processo. É isso. Eu quero deixar aqui meu grande abraço a todos, saudade aí dos encontros que a gente pode fazer juntos, tá bom? Ok, desculpa se eu falei muito. Imagina, obrigada, professora Edna. Adriana? Então, que bom que nós estamos aqui tendo essa oportunidade do debate, estamos com as presenças bastante bacanas, a Jarina, a professora Jarina da UFSCar, que gentilmente numa articulação do Fórum, de apoio do Fórum Paulista de EJA, né, Fórum de São Paulo, nossa estrela brilhante aqui também, junto conosco, do nosso movimento, o apoio do Fórum São Paulo conosco, o Fórum Regional de EJA e o Fórum Municipal de São Bernardo do Campo e o sindicato. Margarida e Edna,
nós somos surpreendidos pela Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação vem, né, há 6 anos fazendo um movimento de enfraquecimento das políticas públicas de EJA que foram organizadas, né, não só pela equipe para a educação de jovens e adultos. Então, não é fácil para essa secretaria desmontar o que foi produzido, porque não foi produzido por algumas pessoas, foi produzido numa legitimidade coletiva, né, do grupo de educadores e educadoras de EJA. Então, sexta-feira passada, todo mundo leva um susto, porque ninguém nem sabia, nem as nossas representações de sindicato, sabia que essa pauta ia ser aprovada no Conselho Municipal de Educação, que houve uma reunião que não teve divulgação. E aí, toda a ação aprovada no Conselho Municipal de Educação tem que ser publicada no jornal, que é o jornal oficial da cidade. E aí, de manhã, 10 horas da manhã, quando o pessoal começa a ver, 9 horas, você viu, e vai passando. E aí, a gente fez uma reunião no sábado à tarde, que foi sábado passado, e o que nós vamos fazer? Nós saímos com várias ações, né, entre elas, tentar deslegitimar esse procedimento, com, né, produções de reflexões e comunicações rápidas, fizemos a carta ao Ministério Público, fizemos uma ação dentro da Câmara Municipal, as meninas já foram contando, essa articulação com o Fórum Regional, com o Fórum de EJA, né, enfim. E nós, depois que houve todo esse movimento, a Secretaria chamou os diretores escolares que atuam com a educação de jovens e adultos, e veio dizendo que era uma proposta piloto, que ia ser implantada em 2 escolas apenas, e apresentando as escolas, né? Nesse dia, a gente teve a oportunidade de estar lá e poder dizer se eles conheciam essa resolução que eles estavam sendo referendados, né? Estavam referendando a proposta. Se eles tinham visto a nota técnica dos fóruns de EJA, se eles tinham visto a nota técnica da ANPED, né? Enfim, se eles tinham visto o pronunciamento do professor do Jamil Curo, né, e da professora Maria Luísa, só deles, né, que são grandes pesquisadores, né, atuantes em defesa do direito à educação, enfim. E aí, o que a gente se defronta? Eles não conheciam nada. Até porque quem está lá conhece muito pouco de educação de jovens e adultos, né? E aí diz, não, nós conhecíamos, mas a nossa proposta, ela só cita essa resolução, ela não está embasada na resolução. Até porque as pessoas nem sabem qual é a concepção que essa resolução aposta. Essa resolução, acredito que você já deve ter dito isso, né? Ela é um alinhamento com todas essas reformas que minimizam a atuação do Estado e traz uma perspectiva economicista. Então, Edna, a gente não divulgou esse encontro com a Margarida, porque nós queríamos mais gente conversando conosco, mas que fosse uma conversa diante da nossa luta local, né? Então, eu vou até pedir depois desculpas, mas a gente vai divulgar essa discussão, para que a gente também pudesse ser fortalecida, porque parece que a gente está num cenário que ele vai passar pela nossa resistência e pelo momento político que nós conseguimos enfrentar um genocida, né? Não que eles não deixaram de existir, eles continuam existindo, né? Mas nós fizemos um passo bastante importante, mas a sensação que a gente tem é que nossos gritos não ecoam para esses grupos, eles não conseguem ouvir. O Ministério Público de São Bernardo do Campo, as respostas que eles nos dão, elas muitas vezes ferem o que está próprio na Constituição Federal, né? A Câmara Municipal de Educação, a gente consegue diálogo com 3, 4 vereadores, né? Então, que são os vereadores que sempre tiveram um compromisso com a classe trabalhadora. A gente tem, enfim, e os próprios educadores e educadoras da rede parece que não acreditam mais na capacidade de luta. Por isso que a gente queria um encontro hoje que pudesse ser, embora o horário não foi um bom horário, mas a gente falava que tinha que ser rápido. Depois a gente divulga o vídeo e a gente tem a possibilidade de discussão. Porque aqui ninguém está falando mal de ninguém, não. Aqui nós não estamos fazendo nenhum complô contra ninguém, não é isso, não é essa a nossa intenção. Que bom se viesse uma proposta de educação de jovens e adultos que fosse melhor da outra gestão. Nós temos mais que fazer a EJA movimentar, os sujeitos se articularem, se formarem nesse processo, recuperando, né, Edna, como você traz, boas experiências, que é essa do movimento do campo, do MST, do ProJovem do Campo, que são as capacidades de luta dos movimentos, fazendo cumprir o direito à educação das pessoas jovens e adultas. Que bom, poderia ser melhor, né, disse isso na reunião, poderia ser melhor, ninguém está aqui dizendo que só nós sabemos fazer, que as pessoas tenham a iniciativa e façam boas coisas, mas façam compromissadas com o direito à educação.
Então, acredito, né, Renata, que nós conseguimos chegar ao nosso objetivo, que é motivar a nossa luta, que é motivar a nossa articulação, entender que esse mundo é possível para todos e todas e para as pessoas jovens e adultas que não tiveram essa oportunidade de terminar os seus estudos e afirmar o direito à educação. Então, agradecer todo mundo que esteve conosco, a partilha maravilhosa com o Sinserve, com o Fórum Municipal de Educação, com o Fórum Regional de EJA e com o Fórum de São Paulo, tá bom? Abram aí as câmeras para a gente poder aqui tentar tirar uma foto, printar esse momento. Acho que é bacana a gente registrar aqui o nosso encontro, a galera aí, ó. Né? Bacana. Eu coloquei no chat aí os 2 links, tá? Maravilha. O do Jamil e o da nossa mesa lá da Amped. E depois, Adriana, eu mandei lá no seu WhatsApp um material, né? Ele é um material produzido no âmbito de um outro contexto, é um contexto de partido. Você avalia se o texto que eu e Luiz assinamos com a deputada Maria do Rosário, se ele vai ajudar em alguma coisa. Se vocês julgarem que ajuda, fique à vontade de divulgar, de colocar o grupo aí, e fique à vontade de criticar também, porque às vezes a gente é isso que... Ninguém está aqui dizendo que a gente tem uma bola de cristal. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que nós fizemos um caminho, né? Essa modalidade, gente, ela não está na mão de poucos, ela está esparramada por esse Brasil afora. Isso tem que ser respeitado, né? Acho que é disso que se trata. Então, só um minutinho, eu entrei enxerida aqui, mas é para dizer o seguinte, porque o sentido, eu fiz a minha fala muito a partir do que eu ouvi de Margarida, mas eu não estava entendendo muito, depois que a Adriana fala, o sentido da reunião, né, dessa reunião. Mas eu diria, Adriana, assim como a Margarida está lembrando dos documentos, eu tive acesso a esse documento do MTST, eu acho que, como vocês estão aí em São Paulo, é bom que eu posso mandar depois, é o blog do MTST, muito boa, muito bem fundamentada, né? Falando de argumento, está ali, muito bem argumentado, sobre a soberania digital, que é algo que nós vamos ter que enfrentar, né? Eu acho que essa é algo que nos desafia também. E está aí no território paulista, né, a construção dessa proposição, ok? Professora Jarina. Boa tarde a todos, né? Uma tarde de muita aprendizagem, né? De muita conversa. É muito bom estar sempre com o pessoal de São Bernardo e com o Fórum ABCD-MRR, que é uma parte, né, muito importante do Fórum EJA São Paulo. Margarida, muito obrigada, né, por sua presença, por sua palavra que sempre nos cutuca, nos encoraja, nos provoca, né, a avançar. A Edna também, muito importante, né, ter ela aqui. E assim, é muito bom aprender da luta de vocês, né, e a gente vai pensando nas lutas que a gente tem para o lado de cá, do interior, e elas falam mesmo desse desafio, né, de resistir e, como disse a Margarida, de não só ler Paulo Freire, né, que nunca quis ser repetido, mas pensar nessa conjuntura dura que a gente vive, né, como reinventá-lo, né, como ele sempre quis que os achados dele fossem, né, trazidos, né, molhados do tempo que se chama hoje. Então, o desafio não nos falta, né? Ver o que ele fez no passado, fica, né? Aqui, não, olha Angicos, olha África, olha, né? Olha o que foi na Secretaria Municipal de Educação, a obra, mas não era fácil também para ele, né? Então, eu acho que ele, né, tem ele à nossa frente, né? Pessoas como as nossas companheiras aqui que nos brindaram com sua fala, e cada um que está nessa sala, né? Que luta muito, com muita criatividade do lugar onde está, para que a EJA, né, seja direito garantido. Então, é isso. Acho que a gente tem que realmente... tem um momento muito... Acho que uma fala da Margarida que me chamou muita atenção e que eu penso muito sobre ela, é que a gente fala bastante disso, mas que realmente a gente escute muito
os sujeitos da EJA, e que esses estudantes também nos ajudem a encontrar esse caminho, né? Porque ele é um caminho que tem que... Tudo que são eles, né, que são o motivo, né, de sermos professores, educadores, né? Então, acho que a saída também vai partir muito disso que também Freire nos ensinou, né? A gente não deve fazer deve fazer com. Então, essa soberania digital, eu penso que o caminho é com. A gente não sabe bem, mas será com eles. Isso aí eu tenho certeza. Deixa o aluno falar sobre a EJA, né? E que eles nos surpreendem também, né? Eles nos desconcertam. Nós somos, né? Nós estudamos tanto, somos tão militantes, temos tanta certeza, mas às vezes eles, né? Essa sacudida. Freire falou tanto, né? Na obra dele, dessas sacudidas que ele levou, né? Dos próprios estudantes, aquela famosa palestra do SESI, né? Que ele dizia que, olha, até o fim da vida, quando eu entrava para receber um título de doutor honoris causa, eu lembrava daquele pai que me disse que a minha casa era muito solta dos dois lados, né? Que a dele não era, e que ele fala para a Elza, né? Elza, eles não me entenderam. Né? Será que não foi você que não entendeu? Então, assim, são muitas idas e vindas, né? Eu falo isso não com certezas, mas com essa certeza de que a gente tem que conversar muito, que a gente tem que escutar os estudantes, né? Porque o momento é muito difícil. A gente sabe que essa EAD da maldade, né? Como a Adriana falou, eu gosto de você falar assim, né? Ela vem com força, né? Ela vem para destruir, ela vem, né? Não temos dúvida disso, né? Mas de que forma, né? De que forma essas tecnologias que estão na mão dos trabalhadores, né? Porque você vê Paulo Freire em Angicos, ele não só trouxe a tecnologia que estava na mão do trabalhador, mas ele trouxe uma tecnologia que ainda estaria, né? Em Educação Comprada da Liberdade, ele nos cutuca, ele está preocupadíssimo com a questão da propaganda, da televisão, como isso ia impactar os trabalhadores, né? E olha o que nós estamos vivendo hoje, o que é a fake news? É colocar isso na enésima potência, né? E as pessoas acreditam, então é tão atual, né? É tão atual, né? Então, nós temos que nos juntar, conversar muito, para a gente encontrar propostas, né? Que sejam propostas emancipatórias com as tecnologias, né? E não aceitar essa EAD da maldade, esse pacote, né? Na verdade, para se livrar dos trabalhadores, para dar uma certificação mentirosa, vazia, e para dizer, cumprimos nosso papel, né? Cumprimos, o Estado cumpriu, não é verdade, né? Então, é isso, queridos. Muito obrigada por ter podido participar, né, desse momento e que a gente siga juntos na denúncia e na construção desses caminhos. Obrigada, professora Jarina. Estela, você levantou a mão? Estela? É rapidinho. É rapidinho, Renata. Durante as nossas vidas, né, contra o golpe, contra o corte de direito, foi feito um sambinha, e o refrão do sambinha, ele dizia assim, vamos reaprender o Brasil, vamos reencantar a nação. Eu acho que a gente precisa de todo esse coletivo que está aqui hoje, dia 19 de novembro de 2022, e juntos lutarmos para reencantar a nação. A gente precisa muito reconstruir muitas coisas, porque os direitos que nós perdemos e que querem que nós percamos, quem está lutando para que isso aconteça, está lá acordado. Eu moro aqui pertinho de um tiro de guerra, e hoje foi o dia inteiro de manifestação contra as eleições. Então, a gente tem muito, muito que lutar. Por isso, a gente precisa reencantar o Brasil. E levantar a bandeira do direito à educação, né? Da EJA, enfim. Gente, maravilha. Obrigada. Eu agradeço imensamente a professora Margarida, que abrilhantou aqui a nossa tarde, professora Edna, Jarina, Adriana, todos os professores e professoras, colegas, companheiros que estão aqui. É isso aí, companheirada. Vamos respirar e vamos resistir.
Grande abraço para vocês e vamos esperançar, né? Muito obrigada. Tchau.